Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Sisudo em Palavras. Eu sou o Caio Canuto, um mero pensador e um preocupado a respeito da humanidade, um preocupado com o rumo que vai tomando a humanidade. E aqui nós falamos sobre liderança, espiritualidade, cosmovisão bíblica. E o assunto de hoje é inteligência emocional. Exatamente, inteligência emocional. Quando alguém te confronta, quando uma palavra de alguém te agride. Esse é o assunto de hoje. E a gente vai falar também sobre inteligência emocional nos relacionamentos. Mas antes de a gente começar esse assunto, toca no botão gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Dessa forma você me ajuda a crescer esse canal. E só mais uma coisa, aqui abaixo na descrição tem os materiais que eu divulgo, são livros aí para o seu desenvolvimento espiritual, social, emocional, pessoal. Então toca num desses links que tem aqui abaixo para você conhecer um desses livros que vão te ajudar nessa jornada. Então vamos lá, o que é essa bendita dessa inteligência emocional? Bom, a minha opinião a respeito da inteligência emocional é a seguinte: esse é apenas um nome moderno para o que o cristão aprende sobre o fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito tem inteligência emocional. Por definição, inteligência emocional é a capacidade de perceber, compreender e gerir as próprias emoções e a dos outros. E como o foco de hoje são relacionamentos e palavras, então eu já te lanço uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quantas vezes uma simples palavra mudou o seu dia? Quantas vezes uma simples palavra mudou o rumo de uma conversa que você estava tendo com alguém? Eu quero saber se isso já aconteceu alguma vez com você. Por causa de uma simples palavra, aquela conversa virou uma briga, por exemplo. Escreva aqui nos comentários. Então, continuando, a Bíblia nos ensina que as palavras têm o poder de acalmar ou então inflamar uma situação. Olha o que está escrito em Provérbios 15:1. A Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que significa isso? Uma resposta branda, por exemplo, quando alguém quer discutir com você, quando alguém te xingou, você fala assim: entendi. Se você fala isso, não tem como a pessoa ficar com mais raiva de você. Agora, se ela te xinga e você xinga essa pessoa logo em seguida, com certeza ela vai ficar com mais raiva, mais irada, e aquilo ali pode virar talvez uma agressão física. Então é por isso que eu quero compartilhar com você hoje a respeito da inteligência emocional e como ela pode transformar, de acordo com as palavras e os princípios bíblicos, a sua vida, os seus relacionamentos. Então, como eu já propus para você, imagine que uma pessoa fala com você de forma ríspida. O que você gostaria de fazer ou o sentimento que você vai ter é de devolver na mesma moeda. Mas a Bíblia nos ensina a arrumar em outro caminho. Olha o que está escrito em Provérbios 16:24. As palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E isso está muito atrelado ao fruto do Espírito, porque características do fruto do Espírito é temperança, é domínio próprio, é mansidão. Isso é fruto do Espírito. Então, quando você tem isso na sua vida, ao invés de você destruir a vida de alguém ou destruir a sua própria vida ou ter ações destrutivas, você vai ter ações e palavras edificadoras. Bom, olha só, vou contar uma história aqui pessoal e que acontece na vida de milhões de casais, na vida de milhões de pessoas que são casadas, e eu vou contar uma história pessoal. Eu sempre fui uma pessoa muito agressiva com as palavras e, na verdade, ainda sou. Eu sempre fui uma pessoa muito estourada, muito esquentadinha. O meu temperamento sempre foi com pimenta, mas Deus está trabalhando isso na minha vida, tenho certeza disso. E antigamente, muito mais do que hoje, quando alguma coisa vinha de encontro à minha opinião, quando alguma coisa me incomodava, e eu estou falando de algo entre mim e minha esposa, eu já vinha com os 2 pés no peito. Eu já iria de forma agressiva respondendo ela de forma ríspida. Hoje, a partir do momento em que eu conheço a palavra, que eu conheço o fruto do Espírito, que eu oro, que eu jejuo e que eu faço leitura da palavra,
a gente adquire um pouco de conhecimento. E a partir desse conhecimento, quando eu percebi que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, no momento em que eu percebi, algumas vezes, mas nem todas as vezes, no momento que eu percebi que aquela conversa com a minha esposa iria partir para uma briga, já teve vezes em que eu simplesmente me calei, já teve vezes em que eu falei que ela estava certa, o que é natural um homem falar que a mulher está certa, mas isso foi estratégico, isso foi pensando no meu caráter cristão. Essa é uma grande verdade que a gente precisa aplicar na nossa vida. Não é apenas ler a Bíblia, mas é aplicar na nossa vida. Então teve vezes em que, graças a Deus, eu desviei o furor da minha esposa e ela já fez a mesma coisa comigo também, porque nós conhecemos a palavra. Para quem não conhece a palavra, essa pessoa está perdida, essa pessoa reage de qualquer forma, ela reage agressivamente porque não tem conhecimento. É um conhecimento simples, porque se você for reparar, pessoas que nem estudam a Bíblia, só estudam o ser humano, filósofos, eles conhecem essas coisas, eles têm sabedoria, a sabedoria humana, mas eles têm sabedoria para conhecer essas pequenas coisas. Quando você não responde na mesma moeda, você consegue a calmaria, você consegue uma resolução do problema de forma muito mais eficaz. Então, quando a gente aprende a falar com sabedoria, a gente evita muita discussão, a gente fortalece relacionamentos, laços com amigos, família, colegas. E olha só o que está escrito em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca ou da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que a ouvem. Então, da próxima vez que você estiver no meio de uma conversa difícil, alguém sendo ríspido com você, lembre-se, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você não quer suscitar a ira de ninguém e você não quer suscitar a própria ira. Então lembre-se de Provérbios 15:1. Então agora eu quero te desafiar nessa semana, porque hoje é segunda-feira. Então nessa semana, você que está vendo esse vídeo, se você entrar numa conversa difícil, se você entrar numa conversa que pode se tornar uma briga, lembre-se de Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Não esqueça disso, coloque isso em prática nessa semana, porque é natural que nós tenhamos alguma discussão negativa durante uma semana. Então, se ela acontecer, lembre-se disso, para que você comece a... Aqui, amor, comece o quê? Para que você comece a praticar... Obrigado, amor. Para que você comece a praticar inteligência emocional e ter o fruto do Espírito dentro de você. Porque nós que somos cristãos, nós que aceitamos a Jesus como suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, nós temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas aprender sobre o fruto do Espírito é diferente. Aprender sobre isso, você vai ter que cavucar nesse negócio chamado Bíblia e aprender. Aquilo ali é a mente de Deus e a vontade dele. Então, tem que aprender. Não é simplesmente orar, orar e orar. E a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Então, nós precisamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, orar, jejuar e aplicar todos os ensinamentos para a nossa vida. Se essa mensagem falou com seu coração, eu peço para que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas e se inscreva no canal para não perder conteúdos como esse. Eu fico por aqui, te agradeço por ter ficado até aqui comigo e te desejo a paz que excede todo entendimento.